Todos e a todas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tá bom o som? Acho que tá, né? Então, a Cláudia já orou, mas eu quero orar mais uma vez para que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, para que Ele possa falar conosco essa noite. Através desse estudo das parábolas, a gente continua a falar sobre as parábolas de Jesus. Pai querido, Pai amado, toma nossas vidas nas Tuas mãos, abra os nossos ouvidos espirituais, vem falar com os Teus filhos, a começar em mim, Senhor, que possamos aprender de Ti, que possamos nos avivarmos e prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco, que todo espírito de distração possa ser repreendido em nome de Jesus. Toma os meus lábios nas Tuas mãos, que eu fale somente aquilo que vier do Teu trono de graça. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos começar. Eu vou falar das parábolas. Sempre me pergunta qual o título. Eu posso dizer parábola da vigilância. As parábolas, vai ser mais de uma, parábolas da vigilância. 3 parábolas que Jesus nos ensina a vigiar, a sermos vigilantes. Então, vamos começar em Mateus 24, do verso 32 ao 44. Então, vou começar a ler, vai aparecer aí na tela. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa parábola nos ensina a termos vigilância. Assim como a figueira dá o sinal da chegada do verão, assim também vários acontecimentos devem nos preparar para a vinda do Senhor. A gente não pode ficar surpreso, a gente já tem que estar atento. Tem uma frase desse texto que a gente leu que sempre me intrigou muito, que fala que não passará essa geração sem que... Aí eu falei, gente, já passou, né, a geração. E aí eu fui para o Russell Shedd, o grande Russell Shedd, que ele explicou essa palavra geração, que pode significar 2 coisas. Pode significar o significado que a gente entende comum, a minha geração, a geração da minha mãe, a geração das minhas filhas, enfim, como a gente entende, mas, segundo ele, há um outro significado, que também, essa palavra geração, significa raça ou família. Então, a raça dos judeus ainda existirá como nação distinta até a vinda de Jesus. Então, voltando ao tema vigilância, Jesus aqui nos ensina a vigiar, e isso inclui o fiel exercício de toda virtude cristã.
aguardar a volta de Jesus, desenvolvendo talentos e amparando os aflitos, os necessitados. Eu e o Glaucia estávamos comentando sobre isso, né? Como há em nossos dias necessitados, pessoas precisando. E o verdadeiro cristianismo é aquele que atende essas pessoas, que socorre as pessoas, que, usando os nossos talentos. Toda tentativa de prever o tempo da volta de Jesus aqui são condenadas. Eu não sei se vocês conhecem, mas já conheci pastor que vai ser no próximo setembro. Vamos ficar atentos, que setembro agora, isso, sei lá, ele fala em julho, agora, a volta, aí fala para a igreja toda, todo mundo fica... Gente, não é para saber, é para a gente ficar vigilante, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, é para a gente ficar vigilante o tempo todo. Não é para saber, porque nem Jesus, quando era homem, estava em carne, não sabia. Aí eu vou me arvorar e dizer assim, olha, gente, eu acho que vai ser no próximo outono. Não é para saber. Se fosse para saber, Jesus diria. Então, qualquer tentativa de prever isso é condenado aqui, né? Ninguém tem que tentar prever isso. Temos que estar atentos aos sinais. Temos que estar vigilantes e preparados em todo o tempo para o dia em que Ele, lá das nuvens, vai arrebatar a sua igreja. E eu acho interessante ele comparar com Noé, porque nesse texto ele fala que vai ser como nos dias de Noé. O problema não é a gente comer, a gente beber, a gente se dar em casamento, a gente se divertir, a gente ter entretenimentos saudáveis e santos. O problema não é esse. O problema é a gente estar distraído demais e não perceber o que vai acontecer, que foi o que aconteceu com Noé. Eles estavam bebendo, comendo, se dando em casamento. Ótimo, nada contra isso. Deus não é contra isso. Mas eles estavam tão distraídos que eles não viram que Noé entrou na arca. Quando eles se aperceberam, a porta já tinha fechado e o dilúvio já estava vindo e todos morreram. Só salvou Noé e sua família, que estavam dentro da arca, que estavam apercebidos da palavra de Deus. Então, é importante a gente estar... Não é condenável termos nossos entretenimentos ou trabalharmos, vivermos a vida do dia a dia. O problema é o nosso foco não está em Deus, não está no trono, não está nos sinais. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, se quiserem colocar aí, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim... Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, vigiar não significa se acomodar, não significa vou parar com a minha vida, vou aqui sentar e esperar a volta de Jesus. Não é isso que Deus está falando. Toca a tua vida, normalmente, de maneira saudável, de maneira reta diante de Deus, mas fica atento, não tira o teu olhar do trono de Deus, não tira o teu olhar de Jesus. A expectativa da vinda de Jesus transforma a vida cristã numa maneira ativa de viver, fazendo tudo o que vier às nossas mãos. Nós temos que fazer, mas procurando sempre viver uma vida santa, nos alegrando em Deus. Então, que nós possamos ser vigilantes em todo o tempo, nos preparando. Quando que a gente vai se preparar? Não, gente, assim, mês que vem eu vou me preparar. Não, é hoje. Tem uma frase, a pastora Luísa fala sempre isso, que é de um pensador, eu não estou lembrando de quem é, que diz assim, viva como se Jesus voltasse
no próximo momento, no próximo segundo. É assim que a gente tem que viver. Eu posso não terminar essa minha mensagem hoje. E a gente está, oh, glória, ia ser tão bom, né? Ia ser maravilhoso eu não precisar terminar essa mensagem, nós lá encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Mas a gente não sabe quando Ele vai vir. Então, nós temos que estar preparados. É isso que Jesus tenta nos ensinar nessas 3 parábolas que eu chamo de as parábolas da vigilância. A próxima parábola é do bom servo e do mau servo, que é a continuação. Mateus 24, de 45 a 51. Então, vamos lá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passa a espancar os seus companheiros, e a comer, e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que ele não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, mais uma parábola que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina a termos vigilância. A nossa fidelidade a Deus independe das circunstâncias. Ah, eu estou muito feliz, eu vou ser fiel. Ah, eu estou muito triste, eu não vou ser fiel. Tem gente que é o contrário, está sofrendo. Ah, Senhor, eu sou fiel. Aí consegue a bênção, esquece que o Senhor existe. Ah, eu ganhei, eu conquistei meu emprego porque eu sou capaz. Eu conquistei tal coisa. Esquece do Senhor. Então, a nossa fidelidade tem que independer das situações. E assim, é interessante a gente notar como as pessoas... Piaget fala muito isso quando ele fala sobre a formação moral, mas eu não vou falar sobre Piaget aqui, não. Mas ele nos ensina, Piaget, ele fala que há 3 tipos de moral. Tem o amoral, tem aquele que a moral só existe quando tem alguém vigiando, e tem aquele que tem uma moral autônoma. Então, tipo assim, tem guarda? Ah, então eu posso furar o sinal, eu posso passar no sinal vermelho, porque não tem guarda, não tem pardal, não vou... Não, a gente tem que parar no sinal vermelho sempre, porque é assim a regra de uma boa convivência, de uma boa cidadania. Temos que parar, não importa se tem guarda, não importa se tem pardal. Né? Essa é uma moral que o Piaget chama de autônoma. Eu não preciso... Olha, eu trabalhei num lugar, não foi bem no aeroporto, era um prédio do lado do aeroporto. Os elevadores viviam quebrados. Acho que eram 2 e 2, eram 4 elevadores. Por quê? Porque estava lá 10 pessoas. Nunca tinha 10 pessoas. Tinha, sei lá, vou chutar aqui, 13, 14. Porque as pessoas, não tem ninguém vendo, não tinha aquela figura do ascensorista, então eu posso... Não pode, se são 10 pessoas. Hoje em dia, por exemplo, eu estou vivendo isso, eu estou muito chata, né, por causa disso aqui. Aí, estou indo para o Pilates, aí está lá, somente 2 pessoas no elevador, somente 2 pessoas. O elevador cabe mais, mas por causa da pandemia, só 2 pessoas. Aí eu estou lá, aí chega 3. Aí eu olho assim, tipo, com a minha máscara, né? Eu olho assim, tipo, se toca aqui, né? Aí eu saio do elevador, vou para o outro elevador. Gente, porque assim... Vou brigar? Não vou brigar, mas assim, está escrito, somente 2. No momento, só pode entrar no elevador 2 pessoas. Mas aí não tem ninguém para vigiar, não tem ninguém para dizer assim, não pode. Está lá a placa, mas... Então, isso é terrível, assim, para mim é muito difícil conviver assim, né? Enfim, Deus sempre nos ensina a sermos responsáveis, a sermos autônomos, né? Então, e Ele nos ensina a sermos fiéis e prudentes, independente de quando Jesus vai nos arrebatar. Nós temos que ter absoluta certeza que Ele vai nos arrebatar. E lá em Timóteo diz que nós temos que amar esse dia, a gente tem que desejar esse dia, a gente tem que falar, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, tua noiva te espera. Eu clamo isso demais a Deus.
Mas a gente... Eu posso não viver esse momento, eu posso morrer antes, aí ele vai me ressuscitar, mas assim, a gente como a gente não sabe, a gente tem que estar preparado, é isso que Jesus nos ensina. Nós temos que estar prontos e fiéis, e tudo que o Espírito de Deus já nos ensinou, vamos seguir os ensinamentos. Nas Escrituras Sagradas tem todo o ensinamento que nós precisamos ter para vivermos uma vida reta diante de Deus. E essa vida é bom para a gente. Eu vou viver uma vida reta para Deus. Não, você vai viver para você, porque quando você vive uma vida reta, claro que você está agradando o coração de Deus, mas você está se beneficiando, porque é bom para nós vivermos em retidão. E quando Deus nos ensina algo, é porque aquilo é bom para a gente. É bom aquele ensinamento. Não basta lermos a palavra, queridos, precisamos vivê-la, precisamos andar com Jesus em todo o tempo e nos agradarmos dele e termos prazer em sermos servos bons. O contexto dessa parábola aqui, além de falar da vigilância, revela o hipócrita. Se o dono da casa está me vendo, eu vou fazer tudo certinho, eu vou sorrir, por favor, Senhor. Se ele não está me vendo, eu vou espancar os outros, eu vou me embriagar, Isso é hipocrisia, e vivemos numa época em que há muita hipocrisia. Quer dizer, eu sempre falo isso, vivemos numa época que há muita violência, vivemos numa época que há muita hipocrisia. Aí, outro dia, eu vi uma série que, sei lá, 1800 e alguma coisa. Eu falei assim, gente, a gente reclama da violência hoje, a violência antes era pior ainda. Entendeu? Assim, eu acho que desde que o mundo é mundo, há violência, há hipocrisia, e a Bíblia nos adverte que isso é muito ruim. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, que os jovens já sabem que eu sempre falei isso. Jesus se sentava com pecadores, se sentava com todo tipo de pecadores, como eles diziam, comilões, beberrões, mas ele não se sentava com os hipócritas. Ele dizia, arreda, Satanás. Porque o hipócrita é muito ruim, é bonitinho, né? Pele de cordeiro, mas lá dentro é um lobo, lá dentro é uma pessoa do mal, é uma pessoa que não faz o bem. Então, assim, a gente tem que se preocupar muito com isso. E nós que vivemos na igreja, a gente vê tantas pessoas tão religiosas, mas que o coração está horrível, está podre, está cheio de maldade, está cheio de ódio, está cheio de violência, e isso é hipocrisia. E nessa parábola, Jesus ensina, ele revela a hipocrisia como aquele cuja vida não está à altura do contexto do Senhor, não está à altura da fidelidade que ele alega. Então, assim, Jesus, em outras situações, ele dizia, apontando o dedo, tira primeiro o cisco do teu olho, fica vendo o erro dos irmãos. Tem gente que está na igreja para ser o caçador de pecado. E a calça, a saia, não sei o quê. Gente, cuida da sua vida. Se tiver que exortar o irmão por algum pecado que você sabe que ele está cometendo, ou por algum caminho que ele está indo errado, chega perto dele com muito amor e mansidão e exorta. Isso é bíblico. Agora, sem hipocrisia, vamos fazer aquilo que Deus manda que a gente faça. Essa vigilância nós temos que ter, nos vigiar, e não é vigiar de vez em quando, não é todo dia. A gente tem que se vigiar para nós ser encontrados como servos fiéis e sermos vigilantes esperando o dia do Senhor. E a terceira parábola, que é a parábola que eu mais amo, que é a parábola das 10 virgens. O capítulo 24 e 25 de Mateus são os sermões escatológicos de Jesus, ele preparando o povo para os últimos dias, né? Então, teve essas duas parábolas do 24, que falam sobre vigilância, e ele encerra aqui essas parábolas da vigilância com chave de ouro, né?
E fala assim, Mateus 25, a partir do verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Gente, Jesus não necessariamente vai voltar à meia-noite, tá? Eu já tinha dito que nós não sabemos o dia nem a hora. Isso é uma parábola, é um exemplo. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Ai, que maravilha. Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte, a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Novamente, essa frase é repetida. Então, realmente, Jesus queria ensinar aos seus discípulos sobre vigilância, sobre prudência. Essa parábola continua a mensagem de Jesus sobre a expectativa da sua vinda, do arrebatamento, e sobre o preparo da igreja, e nessa expectativa da volta de Jesus, da vinda de Jesus, do arrebatamento. Então, na hora da vinda de Cristo, será revelado quais os crentes verdadeiros que confiam no Senhor e amam e desejam e querem a sua vinda. E quais são aqueles religiosos que por fora é bonitinho, é o sepulcro caiado, e por dentro tem um coração longe de Deus. E esses religiosos não incluem a vigilância. E vamos prestar atenção no seguinte, as 10 virgens eram virgens. As 10 virgens estavam na igreja, entre aspas, quer dizer, estavam lá esperando o noivo. A gente infere que estavam na igreja, eu estou inferindo que era na igreja que elas estavam esperando. Mas somente 5 eram vigilantes, e as outras 5 estavam distraídas demais. Volta ao tema da distração, estava distraída demais. Você quer? Pois é, né? Quando que vai ser a próxima festa? E não está focada no Senhor, não está prestando atenção nos sinais. Então, e vamos pensar assim, a gente tem... Quando eu comecei a ler isso, eu lembrei de anos, muitos anos, eu era jovem, que eu fui num lugar que não tinha luz elétrica. Aí, quando eu li esse texto, eu falei, entendi, agora entendi. Por quê? Eles viviam com lampião. Não sei se vocês aqui já viram um lampião, né? Um lampião. Mas, para esse lampião acender, tinha que ter o óleo ali na base dele. E o óleo vai acabando. Se você colocar num pires aqui o azeite, o óleo, ele vai secando, E aí a lâmpada vai fazendo o quê? Apagando. Então, essa imagem que Jesus coloca do combustível, da lâmpada apagando, é algo muito sério, muito sério. Porque se você não busca todos os dias o óleo do Espírito Santo, a lâmpada, a tua lâmpada, que é a palavra de Deus que já foi semeada no teu coração, essa lâmpada vai apagando, vai secando, vai ficando ressecada. A lâmpada não vai apagar, até o ponto dela apagar. A lâmpada, ela é a palavra de Deus. Isso quer dizer que sem o óleo do Espírito Santo, eu falei do lampião real, ele precisa ser alimentado com óleo. Sem óleo, a lâmpada do lampião vai apagar. E nessa época, evidentemente, não tinha luz elétrica, era lampião mesmo, era vela, enfim. Mas o importante é nós
passarmos essa linguagem para a linguagem espiritual. Sem o óleo do Espírito Santo, sem o azeite, sem a unção, a palavra que já foi semeada no nosso coração, ela vai apagando. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a mente cauterizada. Por que a mente se cauteriza? E você começa, pecadinho aqui, todo mundo peca mesmo. Mentirinha aqui, qual o problema mentir? Mentirinha branca, inventam até, tem até racismo na história da mentirinha branca. Gente, não tem essa, entendeu? Não existe isso, porque a tua mente vai ficando cauterizada. Por quê? Porque a tua lâmpada já está apagando. Por quê? Porque você não está buscando o óleo do Espírito Santo. Então, isso é muito perigoso. Essa parábola nos ensina o quanto deixar a palavra de Deus, que é essa lâmpada. Vamos lembrar do Salmo 119. Cláudia começou o culto hoje com o Salmo 119, que diz: lâmpada para os teus pés é a palavra. Então, essa palavra não pode se apagar dentro de nós, ela tem que estar viva, ela tem que estar pulsante, ela tem que estar sendo vivida. É difícil viver a palavra em toda a sua plenitude? Claro que é, lógico que é, mas é possível na busca pelo Senhor, na busca pelo amor que há no Senhor, e que nós podemos e devemos beber desse amor, para estarmos sempre em sintonia com Ele, com o nosso coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. Então, nós temos que estar sempre de prontidão, e isso significa que temos que estar prontos para atender a convocação, quando o noivo nos chamar das nuvens. Nós temos que cumprir a nossa missão, cumprir a missão que o Senhor nos deu. Os discípulos de Jesus devem viver sempre com senso de urgência. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 100 anos, eu não sei, ninguém sabe. Mas nós temos que viver esse senso de urgência, de que o noivo pode chegar para nos arrebatar a qualquer momento. Não podemos adiar colocar a nossa casa em ordem. A nossa casa tem que estar todo dia em ordem. A gente tem que estar atento, esperando a chegada desse noivo. Está tardando demais a chegada do noivo? Eu acho que está. Eu acho que está tardando. Ai, Senhor, está tardando tanto. Mas é Ele que sabe, não sou eu. E eu creio, assim, de todo o meu coração, que está demorando pelas misericórdias dEle, porque Ele quer alcançar mais povos, Ele quer alcançar mais corações, Ele quer que a igreja se movimente e se mova em direção a um evangelismo mundial, porque Ele quer que todas as tribos, línguas e nações estejam lá com Ele para a eternidade. Então, a Bíblia nos ensina lá em 2 Pedro 3,9, que diz que as promessas de Deus se cumprirão, ainda que a tenhamos como tardias. Gente, não tá, isso aí não é isso. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Eu estava lendo o final, eu falei, não é isso. É isso, é exatamente isso. A gente acha que está tardia a promessa, mas a promessa vai se cumprir. Então, para nós, pode até estar demorando a promessa da vinda do Senhor, mas o tempo de Deus é diferente do nosso, e o tempo de Deus é perfeito. Nós temos que, pela fé, confiarmos nisso. Então, nós temos que ter a convicção de que a promessa será cumprida. E aí, a gente vai estar distraído? A gente vai estar pensando, sei lá em quê? Não, a nossa lâmpada, que é a palavra de Deus, tem que estar sempre alimentadas com o azeite do Espírito Santo. Porque senão nossas lâmpadas vão se apagar. E a gente não vai nem perceber. Quando o apóstolo Paulo fala dessas mentes cauterizadas, a mente vai se cauterizando, porque a lâmpada vai apagando. Ela não apaga de uma vez. Ih, apagou. Não, ela vai apagando aos pouquinhos, e a gente está tão distraído que a gente não percebe. A gente está tão envolvida com as coisas desse mundo que a gente não percebe. Isso é muito sério, porque sem azeite a palavra de Deus vai se apagar dos nossos corações e das nossas mentes.
Não basta, queridos e queridas, não basta estar na igreja. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que estar sempre esperando o nosso noivo com a nossa lâmpada cheia de óleo, acesa, linda, iluminada, resplandecente. Nós temos que vigiar. Nós não sabemos o dia nem a hora, então nós temos que estar sempre vigilantes. Nós temos que viver como se ele fosse voltar daqui a 1 minuto. Pela prontidão e pela prudência, os sábios se distinguem dos tolos durante a demora do retorno de Jesus Cristo. Estar pronto significa estar preparados para uma longa espera. Isso não só em relação eu estou falando da volta de Jesus, mas em relação a qualquer outra promessa. Nós temos que ficar firmes na promessa, sabendo que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Então, que a gente seja prudente, que a gente esteja sempre pronto, que o nosso foco esteja sempre no trono de Deus. As 3 parábolas, que eu chamo as 3 parábolas da vigilância, elas nos ensinam, Jesus nos ensina a sermos vigilantes. Não tem problema se casar e dar-se em casamento. Não tem problema beber e comer. Não tem problema se divertir. Aí eu estou ampliando, né? Não tem problema trabalhar. Não tem problema estudar. Não tem problema fazer doutorado. Não tem problema. Deus não acha problema nisso. Ele até ama que os seus filhos se desenvolvam e toquem as suas vidas. Mas o nosso foco, o nosso olhar tem que estar lá, fixo no trono de Deus, fixo em Jesus, deixando a palavra de Deus sempre acesa nos nossos corações. Dessa forma, não vai ser como nos dias de Noé. Não vai ser como nos dias de Noé. A porta não vai se fechar e a gente vai ficar de fora. Não vai ser como essas noivas aqui. Vai estar todo mundo, estou trabalhando, mas estou lá. Opa, estou aqui. A gente tem que se preparar todos os dias. A gente tem que guardar isso no nosso coração. Então, eu gostaria agora que você abaixasse sua cabeça, se dirigisse ao Senhor. Porque é Ele que tem que nos ensinar. Pai querido, Pai amado, o Senhor, na sua palavra, nos ensina tanto e tantas coisas. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ensine a sermos sempre vigilantes, nos preparando todos os dias para o grande dia que o Senhor virá buscar a sua noiva. E nós somos a Tua noiva, Senhor. Que possamos nos alegrar, que possamos trabalhar, que possamos nos divertir, que possamos ter comunhão uns com os outros, que possamos dar festas na igreja ou na nossa casa, mas sempre vigilantes, sempre olhando para o trono, sempre em santidade, sempre fazendo tudo para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Ó Pai, que sejamos achados entre os bons servos, que em todo o tempo, independente das circunstâncias, possamos andar contigo, Jesus, nos alegrando em Ti, Senhor. Nós queremos nos alegrar em Ti, nós queremos ser prudentes, nós queremos fazer parte daquelas 5 noivas que estão atentas aos sinais. Dá-nos uma sensibilidade para estarmos atentos aos sinais, tocando a nossa vida, sendo retos, sendo humildes, sendo mansos, nos alegrando em Ti, Senhor. Ensina-nos a vigiar em todo o tempo. Ensina-nos a estar sempre olhando para Ti. Nós não queremos tirar os nossos olhos de Ti, Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor. Às vezes há tantas distrações nesse mundo, há tantas coisas a fazer. Há pessoas que dizem, não consegui ler a Tua palavra, não consegui ler a Bíblia hoje. Que não seja assim, que a gente sempre ache um tempo para nos alimentarmos da Tua palavra, para nos alimentarmos de Ti. O Senhor é o nosso pão, o pão que desceu do céu. Precisamos de Ti, Senhor, para nos ensinar todos os dias.
Então, ensina-nos a sermos servos bons. Ensina-nos a sermos pessoas prudentes e vigilantes. Ensina-nos a ser essas 5 noivas que estão sempre cheias de óleo, cheios da unção do Teu Santo Espírito. É a oração que faço, confiando no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém.